Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Thalissa. Eu sou a Marina. E esse é o Pode Migrar. Hoje temos uma convidada muito especial. Eu falo isso para todos, mas essa de fato é especial. Vamos lá. Ela é empresária, mentora, cofundadora do Avance e vem ajudando diversas mulheres a empreender e a estruturar os seus negócios. Com vocês, Yasmin Sá. Olá, meninas. Olá. Prazer estar aqui. É uma honra recebê-la Que aqui bom, hoje, fico Yasmin. muito A gente feliz. fica muito feliz com o seu convite ter ser aceito. E para começar o programa, nós temos uma pergunta clichê que nós fazemos a todos os convidados. E aí, pode migrar? Pode migrar, desde que seja de forma organizada, planejada, estruturada. Mas sim, pode migrar. Eu já sou imigrante há mais de 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, né? Primeiro eu imigrei para Austrália e depois eu vim aqui para Portugal. Mas fiz isso de forma organizada, né? Eu não acordei num dia e falei, vou morar fora, vou morar em Portugal, vou morar na Austrália. Não, foi de forma organizada, planejada, para que realmente quando eu chegasse aqui não chegasse passando sufoco, né? Assim como lá na Sim. Austrália também. Então eu vim bem planejada, já com o negócio eu já empreendia também. Então isso me facilitou desde o momento que eu cheguei aqui. E você está aqui em Portugal há quanto tempo? Eu tô aqui em Portugal há 1 ano, vai fazer 1 ano e 7 meses que eu tô aqui. Bem e pouco antes, tempo. tu estava na Austrália. E antes na Austrália. E como que foi lá? Então, a Austrália, ele é um país, assim, bem parecido com o Brasil, né? Com o Rio de Janeiro, lá onde eu morava. Eu morava em Gold Coast, lá. Então, era imagino. total estilo Rio de Janeiro. Parecia que eu estava no Rio ainda. Lógico que 100% diferente com relação ao governo, à estrutura língua, e tudo mais. A língua, a cultura. Mas mais ao clima, né? O clima era total, assim, Brasil. Fazia calor e inverno também, né? Tinha um friozinho ali, mas nada absurdo e nada tão Sim, parecido isso, quanto a Europa. Mas lá era muito gostoso nesse sentido da praia e tudo mais, de ter essa vida mais leve, mais calma. Mas ao mesmo tempo que isso era gostoso, eu também fiquei meio travada lá, porque eu já estava empreendendo. E aí isso me dificultava um pouco para avançar, para crescer o meu negócio, sabe? Mas assim, que sentido, assim? A questão da cultura, do estilo de vida das pessoas, né? Então, a maioria das pessoas que eu conhecia lá eram pessoas que foram para lá para trabalhar em subemprego, não criticando e que isso seja ruim, pelo contrário, lá na Austrália ganha-se muito bem, né? A hora lá, o valor de hora base é 10 vezes maior do que aqui em Portugal. Para vocês terem uma ideia, lá a média de hora de trabalho é $25. Então, assim, todo mundo que trabalha em subemprego ganha bem e tem uma qualidade de vida, sabe? Consegue viver muito bem. Não E é aí, como por isso aqui. que a pessoa às vezes não pensa em empreender e sair Não. daquilo. Ela Exato. estaciona, né? E a qualidade Exato. de vida é muito boa lá. Entendi. Então, as pessoas ficam muito acostumadas ali a ter um subemprego e tudo mais, trabalhar em restauração, né? Trabalhar Hotelaria. hotelaria, exatamente. Faxina também, tem bastante. Eu tinha bastante conhecidos assim que trabalhavam nesse sentido. E aí você vive bem, sabe? Você tem uma qualidade de vida, você mora num lugar super top, porque você anda lá, parece que tá dentro de um filme. Eu sentia isso, sabe? Parecia que eu tava no The Sims, assim, andando lá. As casas, o lugar é lindo. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, no meu momento de vida, eu acho que se eu tivesse ido pra lá mais nova, faria total sentido. Porque eu tava naquela pegada de, vamos trabalhar, o que aparecer eu vou fazer. Mas, quando eu cheguei lá, eu já tinha meu negócio, né? No digital, online. Então, eu continuei trabalhando no crescimento da minha empresa. Foi, inclusive, o momento que meu negócio mais cresceu, quando eu saí do Brasil. Acho que também pelo fato de eu estar lá e sentir essa pressão maior, né? Essa necessidade Fazer dar de certo, né? não tem outra opção, tem que dar certo. Até porque eu não queria, né, dar passos para trás ali nesse sentido. Mas para empreender lá, para mim, assim, não funcionou. E aí eu resolvi vir para cá. Então, opa. Não, eu queria saber por que você pensou em sair do Brasil? O que te motivou, assim, a emigrar? Eu sempre fui uma pessoa, assim, sonhadora, ambiciosa. Sempre tive muita vontade de conhecer outros lugares, outras culturas, países. Eu não venho de família rica, né? Meus pais, assim... Minha mãe é professora do estado do Rio de Janeiro, hoje aposentada. Meu pai, ele empreende como artista plástico, mosaicista. Então, meus pais não tinham, assim, condição de bancar uma viagem, de bancar um intercâmbio. Mas eu sempre estudei nos melhores colégios da minha cidade.
Então, eu convivia com pessoas que tinham um padrão de vida mais elevado que o meu. E, naquele momento, eu acredito que eu tenha sofrido muito na minha adolescência por, de repente, não ter conseguido alcançar esse padrão naquela altura, né, de vida. Mas, ao mesmo tempo, isso foi um impulsionador para que hoje eu levasse a vida que eu levo. Então, aquilo ali me mostrava um mundo que eu não tinha acesso. Então, desde sempre eu fui acessando uma vida que eu não podia ter naquele momento. E isso foi fazendo com que eu amadurecesse e começasse a entender que, se eu quisesse viver aquela vida, eu precisaria construir. Então, eu já tinha sonho, assim, eu via minhas amigas viajando, indo para fora do país. Meus pais não tinham como fazer isso, bancar isso. Mas aí eu fui crescendo e entendendo que eu poderia, sim, viver aquilo ali, porque se existe, eu poderia acessar aquela realidade também, e que só dependeria de mim para criar essa realidade. Então, acho que a minha vontade de sair do Brasil foi justamente o fato de eu já estar empreendendo, já ter melhorado a minha condição de vida. E aí, eu tinha a oportunidade, eu poderia chegar e pagar, sabe? Bancar isso. Então, eu saí nesse sentido e de buscar também uma qualidade de vida, segurança e tudo mais. Eu sou do Rio, né? Então, é complicado a questão da violência. E por que você escolheu imigrar para Portugal? Quando eu estava lá na Austrália, eu já queria internacionalizar o negócio, né? Eu estava no digital, embora eu estava lá na Austrália com clientes do Brasil, com alunos. Você já trabalhava com empresas? Já tinha minha empresa. Já tinha meu negócio, já dava mentoria, já tinha infoprodutos. E aí, eu tinha clientes do Brasil e tinha alunas do Brasil. Lá na Austrália, eu tinha a barreira da língua. Eu estava lá estudando inglês, mas ainda assim, eu não sou fluente em inglês. Não dava para dar um curso em inglês, não dava para do nada, tipo, agora eu vou começar a ensinar inglês e vou trabalhar num negócio que todo mundo fala inglês. Embora eu tenha trabalhado lá, feito algumas coisas para até tentar aprender mais sobre a língua na prática, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer, para onde eu vou? Um mês antes de eu sair do Brasil, eu tinha conhecido uma pessoa, essa pessoa estava aqui em Portugal, né, que é um ex-relacionamento que eu tive. Ele estava aqui em Portugal e aí começou a juntar a questão do, eu quero conhecer Portugal, porque a minha família lá no Brasil já tinha vindo aqui, né, umas pessoas da minha família, já tinham levado a cultura daqui para lá e me interessava, eu tinha vontade de conhecer. Essa pessoa estava aqui em Portugal, eu falei, por que não Portugal? Ela vai ter a questão da língua, que é a mesma língua, e pode ser um impulsionador, né? Sim. E, inclusive, nessa época, eu ouvia muitas pessoas falarem no sentido de, cara, Portugal não vai ser bom para você. Porque lá ninguém trabalha com digital, nenhuma empresa quer fazer marketing, as pessoas são mais atrasadas, mais antigas, relacionadas ao marketing. Então, eu vim para cá com essa perspectiva. Isso em que ano? Né? Isso foi em 2022. Tanto que o marketing, né, assim, começou a dar o boom aqui no ano passado. Então, 2022 foi quando eu vim a primeira vez para cá, vim de férias, fiquei 21 dias. Eu ainda já estava lá na Austrália e eu saí daqui decidida a voltar para morar. Então, eu voltei já para a Austrália, organizando a documentação, marcando a data, comprando passagem, terminando o curso, já preparada para vir. E aí, eu vim em março do ano passado para cá morar. E, de fato, nesse primeiro contato que você teve, você percebeu esse atraso no meio digital? Isso que essa pessoa falou, você falou, realmente é assim. Então, quando eu cheguei aqui, completamente diferente, né? Eu estava muito imersa lá no mercado do Brasil. Embora eu estivesse na Austrália, como eu trabalho no digital, eu vivia naquela bolha do digital do Brasil. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que era diferente, mas eu estava muito nessa pegada de, tipo, preciso internacionalizar a marca aqui. E eu comecei a observar algumas movimentações de brasileiros aqui, né? Pessoas que estavam organizando alguns eventos e tudo mais. E eu estava com essa perspectiva das pessoas, dos outros. Eu falei, não, peraí, eu vou construir a minha perspectiva aqui sobre o mercado, sobre o que eu acredito. Sim, não tem como negar que há um atraso, né, na evolução, e todos nós sabemos disso, que Brasil, Estados Unidos, né, mil vezes à frente do que aqui, mas isso não é um ponto ruim. Por quê? Quem já atua nessa área e nesse mercado, Portugal é um oceano azul de oportunidade. Sim. Então, quando as pessoas me falavam assim, você não vai ter cliente, você não vai conseguir ter espaço, eu falei, pelo contrário. Não tem quem faça, né? O que é o diferente do Brasil. Então, lá no Brasil, a minha área, por exemplo, tem milhões de pessoas que fazem o que eu faço. Aqui, dificilmente tem pessoas que fazem o que eu faço. Sim. Então, eu vou pegar isso como uma oportunidade para fazer agora, porque agora é o momento de crescer aqui no digital, né? Quem atua no digital, quem tem projetos como o de vocês, eu também tenho um podcast nesse sentido. Então, quem tem projetos nesse sentido, agora é a hora de botar pressão, impulsionar e fazer acontecer. Sim. Porque poucas pessoas ainda
eles estão fazendo, né? Vai chegar um momento que vai Vai acontecer igual o Brasil. O mercado vai crescendo, né? As pessoas vão se especializando. E aí, quem começou antes se destaca, né? Exatamente. É só não desistir. Exatamente. É o que eu falo muito para minha sócia lá na Avance. Eu falo, agora é a hora de fazer acontecer. Quer fazer movimento? Faz agora. Levanta a bandeira agora. Porque aí depois você vai arrastando pessoas, isso é muito bom, né? Você vai construindo ali pupilas, uma comunidade e tudo mais. Mas agora é a hora de se destacar no mercado. Muito bom. Pode falar, amiga. Conta pra gente sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, Conta da como que Avance. funciona, o que, Tá. que você faz. Hoje eu tenho a Avance, né, que é o meu escritório aqui em Portugal, especializado em estruturação de negócios e gestão de projetos e equipas. Nosso foco principal é atender empresas que querem avançar aí para um próximo nível, querem de repente escalar para o digital, mas para isso precisam estruturar e organizar uma base de negócio. Então, não tem estrutura, não tem processos, querem fazer contratações assertivas que, de fato, entrem ali no negócio para somar. E aí, a Avance faz tudo isso, né? Dentro de projetos de implementação, dentro de consultoria estratégica. A gente faz treinamento de equipa também, treinamentos presenciais. Ontem, inclusive, a gente estava lá no treinamento da Avance. Foi um treinamento 100% focado em vendas. E agora a gente já tem a próxima data e o próximo treinamento de gestão e processos. Mas, assim, foi... Cara, o que a gente está fazendo com a Avance é algo inexplicável. Ontem eu estava falando lá com as meninas, e inclusive as pessoas que estavam presentes no treinamento, assim, deram esse feedback, né, pra gente, porque, de fato, eu tô aqui há 1 ano e 7 meses, e a minha sócia, Tamara, vai fazer 3 anos que ela tá aqui. Tem gente que tá aqui há 11 anos e empreende e ainda não conseguiu alcançar o espaço que a gente alcançou. Então, a gente também consegue medir, assim, né, o crescimento da empresa nesse sentido. E a Avance, o escritório não tem mais de 6 meses. A gente abriu o escritório no início, em abril, junho, se não me engano. E a gente já tem uma cartela boa de clientes, uma agenda, sabe, que está ali, né, recheada. A gente não tem mais agenda agora para o final do ano, projetos agora só para o próximo ano. A gente está fazendo uma movimentação bem bacana no mercado. E a gente veio com essa intenção, né? O nome é até sobre isso, né? Avance, vem do francês de movimento, de movimentar, de avançar. E Legal. você acha que esse destaque que vocês tiveram em tão pouco tempo tem a ver com o investimento no digital, com essa experiência que você já tinha? Total. É isso que fez a diferença, Eu né? já tinha, né? Eu já tenho a minha marca pessoal construída, assim, uma solidez ali dentro. Tenho outros negócios também voltados para minha marca. Faço mentoria de acompanhamento, tenho cursos, clientes também de gestão. E eu já trabalhava muito isso ali no digital. Assim como a Tamara. A Tamara, ela foi minha aluna, inclusive, de um curso meu. Quando eu vim para Portugal, a gente se conheceu e resolveu... A gente encontrou essa lacuna no mercado e resolveu unir a minha expertise com a expertise dela. A Tamara sempre veio de um mercado corporativo e eu vim muito do mercado digital, embora já tenha trabalhado no corporativo também. E eu peguei essa minha expertise do digital, essa minha movimentação ali também. E isso influenciou, obviamente, no crescimento da empresa, né? A gente tem muitos clientes que vêm ali, que vieram da minha marca, que vieram também da marca pessoal da Tamara. E aí a gente está fortalecendo o nome do negócio agora. E conta pra mim um pouquinho sobre a sua mentoria, que você, semana que vem, vai estrear. Isso. Como que é? Na semana que vem, a mentoria de acompanhamento ela é focada para quem empreende, para quem é profissional liberal e quer alcançar um novo nível dentro do negócio, vendendo conhecimento. Então, isso é bem bacana. Eu sou infoprodutora, né, desde quando eu comecei a empreender praticamente. Então, eu comecei a empreender em 2020, na pandemia. Eu comecei com assessoria virtual. E eu tive também resultados, assim, exponenciais em pouco tempo. E eu comecei a ensinar outras pessoas. E aquilo ali me despertou a paixão por ensinar, por ser educadora. Então, desde 2021, já venho mentorando empresárias, mulheres. Hoje, não só mulheres, homens também. E eu criei a mentoria de acompanhamento justamente para quem tem uma expertise, tem uma bagagem, tem uma jornada, né, de transformação e quer empacotar essa jornada dentro de uma estrutura estratégica, ali, de um up, produto Sim. para conseguir alcançar um novo nível, né? A gente que empreende, a gente sabe que ainda mais quem é profissional autônomo tem uma expertise, né? Vocês são advogadas, vocês sabem disso. Chega um momento que ou você não tem mais hora de trabalho, ou você já está ali, cansada de gerir uma equipa grande. Você pode construir uma equipa também, é uma forma de você escalar o teu negócio. Mas chega um momento que você começa a bater num teto financeiro.
um teto financeiro. E aí você precisa arrumar novas formas de criar um ecossistema de negócio. Né? E aí você tem diversas opções. Então, você pode escalar para treinamentos presenciais, você pode escalar para produtos físicos, você pode escalar para infoprodutos, produtos digitais. E aí foi pensando nisso que eu construí a mentoria de acompanhamento justamente para pegar o que esses profissionais tinham de conhecimento, jornada de experiência, os teus erros, né? Os teus acertos, que tudo isso conta para quem está começando. Imagina, um advogado iniciante está saindo da faculdade, né? Ou então até um advogado que já atua há muito tempo no mercado, mas que não tem a expertise que vocês têm, por exemplo, com o digital, facilidade de comunicação. Tanto que está começando, quanto que já trabalhava há muito tempo, ele precisa de você ir acessar o teu conhecimento, né? Então, quando você faz isso pensando no cliente final de forma estruturada, né? Não pensando só no dinheiro que você vai receber vendendo esse acompanhamento, essa mentoria, mas estruturando para que o teu aluno, né, a pessoa que vai sentar para aprender contigo, ela tenha, de fato, resultados. Eu penso muito nisso. Né? Hoje em dia, ensinar, para mim, é muito mais do que dinheiro. Não vou ser hipócrita e dizer que, quando eu comecei a mentorar, não era pelo financeiro, né? Porque eu já tinha batido um teto. Já tinha uma equipe ali formada e eu não tinha mais para onde ir. Então, eu resolvi começar a ensinar para ter uma nova fonte de renda. Mas, no início, foi muito pelo dinheiro. Hoje em dia, é muito pelo propósito. É muito por saber que, cara, tem aquela pessoa ali, ela tá tendo resultado, ela tá tendo sucesso. Posso melhorar isso, e eu né? pude participar um pouquinho, sabe? Uhum. Eu pude mostrar para ela que ela era capaz, que ela era, sabe, suficiente para fazer o que ela queria e levar também o conhecimento dela adiante. Então, eu mentoro pessoas que querem ensinar outras pessoas. Eu quero mesmo compartilhar o que eu aprendi, o que eu sei, né, de toda a minha jornada, para que essas pessoas também possam levar isso adiante. Porque eu acho que se o meu aluno tem resultado, meu cliente tem resultado, esse é o meu maior resultado. O maior resultado que eu posso ter. Porque é isso que vai fazer com que eu chegue a mais pessoas, percebe? Então, o dinheiro a gente coloca no bolso, gasta uma coisinha ali, outra ali. Tá bom. Mas o resultado de quem compra de mim é o meu maior resultado. Né? Claro. E como que foi, agora falando de Yasmin CPF, como que foi a sua adaptação em Portugal? Muito tranquila. Sério? Parece que eu moro aqui há 10 anos. Sério? Aham. Eu tenho a sensação de que eu moro aqui, sei lá, uns 5 anos, sabe? Tá super Nossa, adaptada, Tô super né? adaptada. Engraçado, tava até falando hoje com uma amiga de manhã. Começou um friozinho, né, hoje. Eu falei, Ih, já vem o friozinho do inverno aí. E eu sou carioca, né? Tô acostumada com Rio de Janeiro, 40 graus. 50 graus, tá fazendo lá quase. E aí eu falei pra ela, olha que eu tô gostando do friozinho. Eu tô começando a gostar do friozinho. Minha adaptação foi muito tranquila. Eu já vim, assim, conhecendo um pouco da cultura daqui, né? Pelo fato dos meus tios já terem casa aqui e tudo mais. Então, eles levavam muito isso para mim lá no Rio. Então, eu vivia lá comendo as comidas daqui, bebendo vinho daqui. Então, eu já vim, assim... Tinha uma introdução. já vim, assim, já conhecendo um pouquinho. E foi muito tranquilo, acredito também, por conta da língua, né? Isso facilita demais, né? A adaptação aqui. Mas, assim, eu amo morar em Portugal. Não me vejo hoje morando em outro lugar. E qual foi o maior desafio que você enfrentou aqui? Seja no âmbito profissional ou pessoal? Porque imigrar sempre é um desafio, mesmo para nós que imigramos de forma planejada, organizada. O que você, assim, sofreu de dificuldade? Eu acho que o meu maior desafio em Portugal foi ter cortado, literalmente, o cordão umbilical com as pessoas que eu me sentia muito próxima e segura. Quando eu fui para a Austrália, eu já tinha um melhor amigo de infância morando lá. A irmã dele, que é minha melhor amiga de infância. Eu morava com ele, ela já estava casando na altura, né? Tava noiva. Então, a gente morou junto. Eu morei sempre com ele lá na Austrália. Era uma segurança. Meus tios foram para lá, né? E ficaram com a gente lá na casa e tudo mais, Então, na tava Austrália. bem confortável, Então, né? eu tava assim... eu tava confortável porque eu tinha eles como segurança. Básico. Então, lá já começou um pouco a cortar esse cordão umbilical. Mas quando eu cheguei em Portugal, eu literalmente... Eu só tinha o meu antigo relacionamento, mas também a gente rompeu logo que eu cheguei aqui, né? A gente não ficou muito tempo juntos. E eu tava literalmente sozinha. Eu só tinha uma amiga da época da escola aqui, mas ela também tem a vida dela, casada e tudo mais. Então, eu acho que o maior desafio para mim foi ficar, assim, longos meses 100% sozinha. Sabe? Era eu ali, meu cachorro, né? O Chico, que falo que é o chihuahua mais famoso de Lisboa. Era eu e meu cãozinho. E é isso. E aí o inverno foi bem difícil pra mim, o meu primeiro inverno aqui. Foi difícil no sentido de... Ainda mais pra gente que é brasileiro e muito solar, e você carioca. Total, eu sentia Nossa, falta da energia do sol. Sim, cara. Claro. isso Da também energia pega. do sol.
Me pegou muito isso. Eu me senti bem sozinha, assim, no inverno. Às vezes eu até brinco isso. Eu ia lá e as pessoas não veem isso. Sim, né? Não. Eu aproveitei para trabalhar muito nesse período. Focar, eu trabalhei muito e o que fez com que meus negócios crescessem muito rápido também. Aproveitei para focar bastante. Mas eu até falo para essa minha amiga, às vezes eu ia deixar ela em casa, a gente saía domingo e tal. Eu ia deixar ela em casa no final do dia, ela e o namorado. Quando ela fechava a porta do carro, eu engoli o choro. E, tipo, eu tô sozinha, entendeu? Eu chegar em casa agora, um domingo chuvoso, frio, e não tem ninguém lá me esperando. Tô Cara, sozinha. essa sensação Sim. é péssima. Então, tipo, Eu tive problema também, eu te falei, né? De lidar com essa solidão, assim, Foi no difícil. início. É um choque, né? foi difícil. Porque eu também migrei sozinha. Então, até você se adaptar. E eu, no Brasil, morava com os meus pais, com a minha avó, com o meu irmão. Aham. A casa sempre cheia. De repente, só sou eu aqui. Exato. É um Eu negócio acho que isso foi a estranho. coisa mais difícil, assim, pra mim, de me sentir sozinha e tal. Mas eu fui buscando força e motivação e outras coisas, né? Eu tenho um propósito de estar aqui. Pra mim, não é uma opção desistir e abandonar tudo. Hoje em dia, acho que eu tenho maturidade suficiente pra conseguir separar as coisas e também entender que eu sou autossuficiente, né, na minha vida. Não que eu não precise de ninguém, ou não possa ter um relacionamento, mas hoje em dia eu convivo bem com isso, sabe? O fato de Sim. estar sozinha, pra mim, é A algo... solitude, né? É, que é algo que você gosta. eu vivo bem, assim, em solitude. E eu fui buscando forças, né, em Deus, em amigos que eu fui fazendo aqui, conhecendo, no meu trabalho, que é algo que eu amo fazer também. Então, foi a maior dificuldade, mas enfrentamos. Já superou, Já né? superei. Já passou esse É o primeiro processo. ano. É o Faz primeiro E todo ano, mundo me falava exato. isso. Você vai ter o primeiro ano, o teu primeiro inverno, você vai sofrer. Depois do primeiro inverno, você acostuma e aí as Pode coisas... vir outro. Pode vir o É, próximo. isso é um fato, eu também acho. É um processo, a gente tem que viver isso. Não tem Total. como você imigrar, mudar a sua vida, dar um giro de 360 Tá tudo normal. e achar Que vai ser a ai, mesma coisa de Não sempre. dá, gente, não tem como. Em algum momento desse um ano, você pensou em voltar ou pra Austrália ou pro Brasil? Nunca, Nunca. nunca. Eu sou muito decidida. Então, eu vim você pra cá prefere decidida. muito mais Portugal do que a Austrália. Total. É, Não, até- eu quero voltar lá pra passar férias. Quero voltar lá pra Mas até passar em termos férias. de cultura, assim? Sim, Olha, sim. Me identifico mais com a cultura. Aqui é mais parecido, né? sim. Com o nosso país de origem. Então, Familiar. eu gosto muito daqui. Eu acho que eu quero voltar na Austrália pra passar férias. Não é tão simples assim, porque é do outro lado do mundo. É longe. Daqui pra lá, acho que são 21 horas de Do voo. Brasil é 12, né? Aqui Do Brasil eu Brasil fiz pra lá, 30, 9. mais de 30 horas de voo. Do Brasil Meu pra lá. Deus. E foi o primeiro país que eu fui, né? Eu nunca tinha saído do Brasil. Você morou no avião, né? Exatamente. Mas eu amo morar em Portugal. Eu amo morar aqui. Eu gosto muito do povo daqui. Eu tenho muitas amigas portuguesas. Hoje os meus clientes daqui são majoritariamente portugueses também. Procuro sempre estar, né, envolvida na cultura daqui, participar dos movimentos. E eu acredito que é um país que tem muito potencial. Muito Sim. potencial. E para quem tem negócio, a gente tem que entrar no mercado para fazer a diferença, sabe? Então, eu quero estar aqui, eu quero poder gerar trabalho para outras pessoas, eu quero poder movimentar o mercado, sabe? Então, não cogito a possibilidade de ir embora daqui. Eu vou para o Brasil até no final do ano, mas Sim. Só só fim de tiro ano, férias. Natal, Só ano umas novo e fériasinhas. volta. Aham. Um minutinho. Estamos Ai, esquecendo das nossas coxinhas. Que delícia. É pra você comer, tá? Então tá, vou É uma comer. delícia a coxinha do Sou Carioca, pessoal, que é o nosso querido patrocinador, sempre tá aqui com a gente. A gente ama, né, Thalissa, as coxinhas do Sou Carioca. Fica localizado em Parede, gente. Então, é um restaurante brasileiro. O prato principal deles é a feijoada, tem caipirinha, tem tudo. Então, deem uma olhadinha lá depois nas redes sociais dele. Eles têm, além de petiscos igual a coxinha, né? Também tem pratos típicos brasileiros, drinks brasileiros. Sim. E a vibes também no restaurante, né? Totalmente. Você é meio que... Brasil. Sou carioca, igual a nossa... É do Rio. É do Rio. Então, assim, clima legal, música boa. Isso mesmo. Né? Podem ir lá, que vocês não vão se arrepender pra matar a saudade de casa. Eu vou comer um pouquinho. Eu vou Deixa- provar, já tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse ambiente de contato com várias empresas, tem uma dor comum que você consegue identificar em todos os empresários que chegam até você e você fala, eles sempre erram aqui? Ou, tipo, isso... Boa pergunta. O que você consegue apontar pra gente? Falta de estrutura e clareza do Os negócio. processos. Exatamente.
E isso, assim, eu digo também por experiência própria, porque eu também já estive nesse lugar, né? E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com grandes negócios, grandes empresas aqui em Portugal. Mas é justamente você não ter uma estrutura base dentro da tua empresa que vai te fazer, que vai te permitir crescer o teu negócio. Seja contratando uma pessoa para te ajudar, seja tendo uma equipe que produz muito bem ali dentro do negócio, seja criando um novo produto, uma nova vertente, né? Como, por exemplo, a vertente de educação. Não tem estrutura o negócio, percebe? Não tem processos, não tem padrão, é desorganizado. E a maioria dos empreendedores são assim, porque começam assim. E vai indo. Começam sozinho. E tá Sim. tudo bem. Tá tudo bem. Só que chega um momento que se você não tiver o estalo de que, cara, eu preciso organizar o meu negócio, preciso estruturar o meu negócio para fazer uma contratação assertiva que vai me dar o retorno que eu estou buscando, para que eu consiga, por exemplo, sair da operação e escalar o meu negócio através da vertente de educação, ensinando outras pessoas, você não consegue sair daquele lugar. Ou ficar só administrando. Exato. Também, né? Ou ficar só na gestão, gerenciando. Mas para você ficar só na gestão, sair do operacional, você precisa ter uma equipe que produz sem depender de você. Exato. Então, é normal que isso aconteça, porque o empresário ele começa com a expertise dele, tá tudo dentro da cabeça dele, né? E ele não se preocupa muito nisso no início. E realmente ele não tem que se preocupar, porque ele está ali na fase de construção, de validação, na fase de ganhar dinheiro. Ele está preocupado em ganhar dinheiro, mas se ele quer alcançar uma escala, né? Se ele quer ter maturidade de negócio, quer ser reconhecido, né? Encontrar o lugar dele dentro do mercado, ele precisa passar pela fase de estruturação. Se ele não passar por essa fase, Nossa, e essa fase. Esbarra. Essa fase difícil. É isso que eu ia falar, porque, nossa, delegar, meu Deus. delegar é difícil. Eu tenho uma dificuldade imensa de Até delegar. você tem. Na verdade, E é de difícil. ensinar e parar. E aí eu falo, ai, deixa que eu faço. Deixa E que a eu faço. constância no Exato. digital? Como que faz para manter? Bom, o digital, ele é o impulsionador, né, da maioria dos negócios. Eu acredito que negócios que estão iniciando, que estão ali querendo encontrar um lugar dentro do mercado, eles precisam muito de volume, de quantidade. Então, quanto mais você produzir, quanto mais você estiver presente, mais o teu negócio vai ser reconhecido, né? Então, aquele papo que, às vezes, pessoas grandes do mercado, que já têm uma audiência formada ali, falam, mas você não precisa postar todos os dias. Cara, se eu te falar que você precisa ou não, eu acredito muito que você precisa, se você quer crescer. Pode ser que você não consiga fazer isso todos os dias. E tudo Pode bem. ser que não seja possível. Pode ser que não seja possível para o seu momento. Desnecessário, Agora, né? se a gente for pensar, eu quero crescer o meu negócio, eu preciso de volume. Eu preciso ser vista. Então, para você ser vista, você precisa postar todos os dias, você precisa aparecer nos stories todos os dias, dependendo do momento de negócio que você tá. Chega um momento que você tá ali com o teu negócio mais estabilizado, que você já tem uma audiência ali mais sólida, formada. É óbvio que você não vai ficar tão preso Pode botar ali o pé no nisso friozinho, para né? colocar clientes para dentro do teu negócio. Hoje em dia, por exemplo, eu recebo muita indicação, né? Hoje as pessoas entram ali no meu perfil, já vê ali um perfil sólido, né? Coerente com o que eu transmito. Então, o cliente ele chega ali, por mais que eu não esteja postando todos os dias, por mais que um dia ou outro eu não apareça nos stories, ele já consegue identificar minha autoridade ali dentro. Sim. Então, não faz tanta diferença assim. Porque eu também não dependo 100% do Instagram para o meu negócio rodar. Né? Então, aqui em Portugal, eu vim com isso em mente, que eu queria expandir para o físico, para o corporativo. Porque se amanhã ou depois o Instagram acaba, eu não quero que a minha empresa acabe junto. Perfeito. Eu percebo isso bom também. Eu comecei ano passado. Ano passado, né? A empreender, né? Abrir o escritório. E, tipo assim, 98% dos meus clientes vinham do digital. Hoje em dia, essa porcentagem... Continua vindo cliente do digital, mas também tem muito cliente de indicação Sim. de uma pessoa que veio já do digital, né? Então, isso que você falou, primeiro, né? Tem que ser visto e se mostrar. E depois, automaticamente, vai mudando, né? Que aí passa de ser de pessoas... Vai mudando e, de acordo com os movimentos que você pretende fazer, vai mudar também. Então, por exemplo, eu tenho a Avance, eu tenho o perfil do podcast, né? Do Pode Falar. São movimentos, são projetos novos. Você vai focando neles, Então, assim, né? não adianta eu olhar para aquilo ali e falar assim, na minha audiência, no meu perfil, eu não posto todos os dias. Então, eu não vou fazer nos outros porque vai ter cliente ali, ou vão ter pessoas interessadas em patrocinar e tudo mais.
Pelo contrário, são projetos novos, são empresas que estão começando. Aí você tem Se que dar o eu gás, não tiver né? volume e não fortalecer ali, não vai acontecer. Então, isso é algo que eu tenho debatido bastante, assim, né, com a Tamara, que é a minha sócia da Avance, para a gente realmente impulsionar ainda mais o negócio. Para justamente não chegar no momento de bater o teto ali da minha audiência ou da audiência dela e a gente ficar, pô, da onde vai vir cliente? Percebe? Então, se eu vou fazer um lançamento, eu sei que naquele lançamento eu não vou postar hoje, daqui a 15 dias eu vou postar de novo. Mas eu vou postar todos os dias falando sobre o meu produto, no feed, nos meus stories. Então, precisa ter essa constância e maturidade para entender que aquilo ali faz parte do teu trabalho. Então, se você tem um objetivo, você vai precisar fazer, às vezes, coisas que você não gostaria tanto. As pessoas que estão no teu redor, né? Isso aí eu sentia muito lá no Brasil. Às vezes as pessoas não entendiam por que eu ficava trancada no quarto, por que eu ficava no celular, às vezes, saía de um lugar que eu estava para postar, para fazer stories. As pessoas precisam entender, né? E você precisa passar isso para que elas compreendam que é um movimento, então os teus resultados também dependem daquilo, sabe? Então eu levo o Instagram muito assim, no sentido de que é o meu trabalho, eu não tô ali... Com seriedade, Sim. né? Com seriedade. Então, se eu tenho esse planejamento, eu preciso cumprir o meu planejamento para que eu tenha o resultado que eu desejo. E eu sei que se eu não fizer o meu planejamento, eu não vou ter um resultado tão bom, né? E tudo bem, tem momentos que eu também, tipo... Cara, eu sei que eu não vou ter um resultado tão bom. Sim. Mas eu também não tô disposta. Tanto que esse ano, inclusive, eu tive um período que eu desacelerei a produção de conteúdo, desacelerei de aparecer ali tanto nos stories, agora eu voltei com tudo. Mas são fases que a gente precisa respeitar, entendeu? Eu precisei desse momento, né, mais interno para eu conseguir depois voltar e impulsionar melhor. Ainda mais porque a exposição, né, no digital, ela mexe muito com a nossa cabeça, né? E aí eu queria saber se você também, como que você faz para conciliar? Porque é aquilo, você trabalha com digital, mas também, querendo ou não, o nosso lazer é no digital, a gente aliena, né? A gente abstrai no digital, mas a gente também trabalha. Como que você consegue administrar isso? Para não ficar trabalhando o tempo todo, ou de fato você trabalha o tempo todo? Como que é isso para você conseguir de fato ter ali a sanidade que a gente tanto precisa e tá cada vez mais, não escassa, mas assim, é um problema de conhecimento público, né? De que todo mundo que trabalha muito com digital fica um pouco... Sim. É porque a gente tá sempre ali no Instagram e aí o Instagram, ele é o nosso trabalho, né? Então, você tá sempre pensando e tudo mais. E eu tento me policiar muito no sentido de, se eu tô com meu namorado, é o momento em que eu estou com o meu namorado. Se eu for sair pra jantar com meu namorado, eu tô com meu namorado, desligo o telefone e eu vou ficar ali focada naquele momento, sabe? Mas também no momento em que eu olhar pra ele e falar, olha, agora eu preciso parar aqui e eu vou fazer um story, aí eu vou focar naquilo ali. Mas hoje em dia eu exponho menos a minha vida pessoal, né? E eu uso realmente para focar em trabalho. Então, eu tenho outras formas de me conectar com a minha audiência, não mostrando tanto a minha vida pessoal. Então, eu tento reservar isso um pouco mais, para que realmente, quando eu estiver ali, seja para produzir algo que vai gerar valor para quem está me acompanhando, e não só ficar mostrando a minha vida, sabe? Sim. E no digital, você já passou por alguma situação de ler algum comentário que você não gostou? Haters existem, né? Você também tem um podcast, então às vezes vem alguém, escreve uma frase, alguma coisa que te magoa. Já aconteceu essa situação com você? Já aconteceu. E como que você lida? Você abstrai, você bloqueia? Já eu aconteceu. e a Thalissa, a gente já bloqueia, porque eu tento não absorver a energia, sabe? Eu não pego pra mim, eu não fico mal. Eu simplesmente bloqueio e falo, vida que segue. Mas eu sei que tem gente que vai e fica responde, mal. manda mensagem. E faz sequência de stories. Quer brigar com a pessoa, exato, manda indireta. Eu já não gasto a minha energia com isso. A gente já Ou tem gente que fica mal de verdade, né? Tipo, que aquilo de fato impacta ela. Exato. Como que você lida? Bom, eu, na internet, assim, eu tive poucos haters, mas já tive uma vez comentário no sentido de, vendedora de curso, ensinando outra pessoa a vender curso. Mais uma mentora. Exatamente. E aí eu simplesmente sei que essa pessoa, ela é 100% ignorante para ela estar falando sobre isso, né? Sim. Acredito sim que tem muita gente mentirosa na internet e muita gente que vende falsa realidade. Exato. Mas um dos meus valores, ele é a transparência, ele é a verdade. Então, eu chego, às vezes, a negar pessoas ali que querem ser mentoradas por mim porque não estão no momento de negócio. E eu não vou fazer aquela pessoa me pagar, entrar num programa meu de acompanhamento que ela não vai conseguir executar,
né? Vai sair frustrada, vai sair falando mal, porque eu quero que ela tenha resultado. Então, eu sou muito transparente com relação a isso. E aí, quando acontece, né, de surgir um hater, assim, eu pego aquele comentário e uso a meu favor, construo uma narrativa ali. Não fico nada mal, porque eu sei que é muito da ignorância também. Claro. E das pessoas ficarem descrentes por existirem outros profissionais mentirosos. Mas como eu sou muito fiel aos meus valores, ao que eu acredito, ao que eu vendo, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, não me afeta. Mas já surgiu, por exemplo, eu já tive um feedback uma vez de uma aluna, não foi ali na internet, foi mais no privado, né, numa comunidade que eu tenho, num grupo. E aí, aquilo ali, eu sou muito exigente comigo, né? Eu sou virginiana, então eu gosto... Que dia você nasceu? 24 de agosto. Ai, eu também sou virginiana, só que eu sou de setembro, eu sou do dia 14. Duas bitoladas. Até que não. Melhor signo, brincando. É verdade. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, sabe? Então... Você é bastante perfeccionista? Sim. E eu fico mal. Na verdade, é engraçado falar isso, porque ao mesmo tempo que eu sou perfeccionista, eu sou executora. Então, eu não fico esperando as coisas estarem 100% perfeitas para fazer. Sim, eu também sou assim. Não fico. E aí, eu recebi esse feedback uma vez, que foi negativo, né? Na verdade, ela estava me apresentando pontos de melhoria. Aquilo ali na hora, eu, tipo, a gente não gosta, né? Não, óbvio, né? Sim. Ainda mais porque eu exijo muito de mim. Eu quero entregar o melhor. O virginiano é muito autocrítico, né? Autocrítico. A gente se critica total. muito. Pode estar perfeito, a gente vai se criticar Total. muito. E aí, aquilo ali na hora... Mas só me faz mal na hora. Porque eu acho assim... Para todo problema, há uma solução. Né? Então, as pessoas, inclusive, não sabem ganhar dinheiro porque elas enxergam o problema, de fato, como problema. Eu enxergo o problema como solução. Sim. Então, se tem um problema, eu tenho uma solução. Então, quando eu recebi aquilo ali, eu fico mal na hora, 5 minutos. Depois eu respiro fundo. Abstrai. Respondo, né? Agradeço o feedback. E, ao mesmo tempo, já mando mensagem para minha equipe. O que a gente vai fazer, o que pode melhorar. Ver se de já fato vamos sentar, marcar uma reunião, planejamento, entendeu? E buscar formas de melhorar, de entregar sempre o melhor para o meu cliente. Porque é ele que eu quero servir, né? Legal. Temos momento DR, né? O nosso momento DR, então, não é uma briga, tá? É uma DR, mas é uma DR boa. Então, nós iremos te fazer algumas perguntinhas e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom. Uma viagem. Estados Unidos. Boa. Gostou muito? Eu nunca fui, quero conhecer. Um desejo de viagem. Quero conhecer. Um perrengue de viagem. Nossa, eu fui pra Austrália com 3 malas de 23 quilos. E uma mala de mão e uma mochila. Nossa. Isso foi um perrengue. Sozinha, chegando no... Eu fiquei com vontade de chorar. Quando não dá nem pra empurrar. Eu cheguei, já me deu vontade de chorar. Andando naquele ônibus do aeroporto. Eu tava com 3 malas, tem noção? Deu vontade de chorar. Gente, uma mesmo a gente já passa perrengue, né? Imagina 3, gente. Meu Ali Deus. Ninguém ajuda, né? Não, ninguém ajuda. Você e ainda mais... No Brasil até ajudariam, eu acho. Mas fora as pessoas são... Não é que elas são egoístas, mas cada um vive sua vida. Não fica se preocupando muito com o que tá ao redor, sabe? É assim mesmo. O que sente falta do Brasil? Sol, verão. Sinto bastante falta disso. Ainda mais sendo carioca, né, gente? Sim, sinto bastante falta. Do que você não sente falta? Acho que dos lugares que eu frequentava, assim, de quando eu era mais nova, sabe? Quando eu não tinha ainda maturidade. São lugares que não me cabem mais e hoje em dia a minha vida é completamente diferente. E desde que eu me afastei, assim, desses lugares e amadureci, mudei a minha vida. Eu era adolescente da night. Eu vivia na night, com os amigos. Mas faz parte, né? Amo os amigos, faz parte. Amo os amigos, percebe? Mas eu acredito que depois que eu saí desses ambientes, a minha vida andou pra frente, sabe? Então, não sinto falta disso. Sinto falta, assim, dos amigos, sentar ali, tomar uma cervejinha, um vinho. Mas de alguns ambientes, não. Algo que se orgulha? Me orgulho muito da minha determinação. Da minha força de vontade, de... Se tem um problema, vai atrás da solução, fazer acontecer, sabe? Nunca desisti, nem titubeei, assim. Nossa, e você sempre foi assim ou você desenvolveu isso? Eu acredito que eu sempre fui assim, mas eu tive momentos de momentos difíceis, assim, de quando eu entendi que só dependia de mim, sabe? Na época que eu fazia faculdade, passava muito perrengue em transporte público.
muito perrengue no Brasil. Em ônibus, em trem, eu levava, tipo, 2, 3 horas para chegar no estágio, no trabalho. Eu trabalhava em 3 lugares diferentes. E eu lembro que é muito claro, assim, na minha mente, é até engraçado falar isso. Eu lembro eu exatamente sentada, assim, no trem lotado, ou então em pé no trem lotado, e eu só ficava mentalizando que aquilo ali não era para mim e que aquilo não seria a minha vida. Então, nesse período de dificuldade, eu desenvolvi muita força de vontade e determinação, sabe? E isso é algo que eu sei que eu não vou voltar a viver, porque eu encontrei um caminho que me tirou desse lugar. Daquilo, né? Eu acho que isso é muito legal, e principalmente porque você teve a referência, né? Você falou que estudou numa escola que tinha pessoas com uma situação. Porque às vezes a pessoa tá ali e ela acha que é só aquilo, porque a mãe dela anda ali, o irmão dela anda, os amigos andam, então é o normal da vida, né? E ela não tem essa determinação igual você teve de, tipo, vou sair daqui. Que ela nem sabe Desde que tem sempre. Algo fora Isso me disso. impulsionou. Eu lembro que assim que eu terminei a escola, o ensino médio, eu... Normalmente as pessoas vão direto para a faculdade. Eu não sabia o que eu queria fazer. Não passei na faculdade pública e meus pais não tinham como pagar faculdade particular, então eu precisava trabalhar. E eu trabalhava numa academia, que foi um emprego arrumado, né, de um conhecido e tal, da família. E aí era na frente da minha casa. Eu era recepcionista de academia. Eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. Eu ganhava R$ 1.200. Para muitas pessoas, aquilo ali seria tipo... Tô ótima, tô maravilhosa, tô bem. E, cara, eu não conseguia me contentar só com aquilo, sabe? Eu, de fato, sempre fui uma mulher ambiciosa, de saber que eu poderia fazer mais, poderia contribuir mais. Não só pra minha vida, mas pro mundo, percebe? Então, você tinha pra agregar, né? Eu sabia que eu tinha pra agregar, que eu não podia só ficar ali. E aí, quando eu falei que eu ia sair dali pra ir pra um shopping que era 2 horas da minha casa, porque eu queria fazer mais dinheiro para entrar na faculdade, todo mundo, como assim? Você trabalha na porta da sua casa, nananã. Então, sabe, desde sempre eu fui desenvolvendo isso. Então, você teve esse pensamento disruptivo, né, Calma? Eu parei no meio da DR. Mas eu queria muito desenvolver isso. As pessoas à sua volta, seus pais também, porque tem gente, essa menina tá querendo coisa nova. Ou então eles incentivavam, tipo, não, minha filha, vai lá, a gente tá com você. Porque de fato, quando você tem uma mentalidade diferente do que as pessoas à sua volta, a maioria critica, né? Até porque eles não conseguem ter essa visão. Como que era pra você? Eu fui bastante criticada. Né? E assim, e tudo bem, sabe? Hoje eu vejo que a minha mãe teve uma criação diferente, ela teve acesso a coisas diferentes, então ela não tinha a mesma perspectiva de mundo e de vida que eu, sabe? Então, ela e o meu pai também, né? Eles são mais velhos, né? E 60 e poucos anos, eles não têm a mesma perspectiva que eu tenho da vida. Então, para minha mãe, foi muito difícil aceitar que eu era uma ambiciosa, né? Uma menina ambiciosa, que eu sonhava, que eu queria e que eu poderia construir coisas. Porque para ela sempre foi aquilo ali. Foi o que ela viveu. Então, isso, de certa forma, me fez sofrer em alguns momentos, por não ter tanto apoio, né? E por ela não, de repente, acreditar tanto. Mas eu entendi que eu não precisava dessa aprovação ou desse apoio, né? Que eu conseguiria fazer por mim. Então, inclusive, eu trouxe minha mãe aqui esse ano, né? Ela conheceu Portugal, a primeira viagem internacional dela, veio aqui para minha casa. E quando ela chegou aqui, eu vi o brilho no olhar dela. Não que ela não queria que eu viesse ou que eu construísse, mas ela tinha medo. Ela não sabia que era possível. Então, eu acredito que hoje ela se orgulha muito de olhar e, pô, minha filha fez, minha filha conseguiu, sabe? Ela estava na inauguração do escritório da Avance, ela ficou emocionada lá. Então, eu desenvolvi isso sem depender muito do apoio de pai e mãe. Mas, né, meu pai é empreendedor, então ele tinha a cabeça um pouco mais aberta nesse sentido, né? Acreditava um pouco mais. Mas eu tinha os pais da minha melhor amiga, que inclusive, que eu chamo de tios, né, hoje, que são os que têm a casa aqui em Portugal. E eles me deram todo o suporte, assim, emocional, sabe? No sentido de, quando eu comecei a empreender, vai, faz, acontece, sabe? Eu tive muito suporte emocional deles. E isso me ajudou bastante, assim, em alguns momentos que, né, eu de repente estava com dúvida, indecisa, não sabia o que fazer. Eles, inclusive, me impulsionaram muito para sair do país, sair do Brasil. E isso foi muito bom para mim.
Você tem quantos anos? Só de curiosidade, porque ela Eu tem também tanta tô bagagem super de curiosa. vida. Eu tenho 28. Então, eu imaginava que era isso, 28 a 30. Tenho 28 anos. Fiz agora em agosto. E já viveu muita coisa, né? Eu comecei a trabalhar muito nova. Com 16 anos eu comecei a trabalhar. Já amadurece Foi meu primeiro muito, né? trabalho. Isso fez com que eu amadurecesse muito. E desbravava muito, sabe? O mundo, assim. Tipo, eu nunca tive muito medo de me arriscar, sabe? Sim. De ver. Vamos lá, quero ver o que vai acontecer, eu vou fazer. E aí, eu acho que isso me fez construir bastante maturidade. Uma dica para quem quer sair da mesmice, para quem, assim como você lá atrás no Rio de Janeiro, não estava satisfeito com a sua realidade, mas que às vezes não tem apoio de família, de ninguém, não tem muitas referências, mas está inconformado. Que dica que você daria para essa pessoa? Bom, eu acho que essa pessoa, ela, primeiro de tudo, ela precisa acreditar nela e que ela é capaz, né? Então, desenvolver o autoconhecimento, isso foi para mim, assim, uma das coisas que mais me fez trazer até aqui, né? Mais me trouxe até aqui. Então, acho que ela acreditar muito nela, no potencial dela e também estar em ambientes, ainda que não seja um ambiente familiar, mas procurar por pessoas que vivem o que ela deseja viver. Isso foi um grande diferencial para mim. O fator da escola, de eu estudar em boas colégios. Então, às vezes minha mãe não acreditava, mas indiretamente a minha mãe me ajudou 100% Ela a queria o estar melhor aqui. para você. Sim. 100%, porque ela queria o meu melhor. Então, ela se endividava para pagar os melhores colégios da região para mim e para minha irmã. Então, isso me deu acesso a outras coisas, a outras pessoas. Percebe? Então, eu acho que o ambiente, ele influencia muito. As pessoas Sim. que você convive. Né? Então, eu não Total tenho mesmo. apoio da minha mãe, não tenho apoio do meu pai. Cara, vai para os lugares que você quer estar. Acessa as coisas que você quer viver. Porque a gente começa a desbloquear acessando essas coisas, né? Então, eu acredito que seja isso. Acreditar em si, desenvolver esse autoconhecimento para buscar força. Porque, às vezes, a gente está lá no fundo do poço e a gente tem que buscar força lá de dentro, né? Eu costumo falar que o bom do fundo do poço é que só tem um lugar, né? Você só pode olhar para cima, é só um lugar para sair. Então, buscar essa força mesmo interior que todos nós temos, né? Todo ser humano é 100% capaz de cocriar a sua realidade e viver o que deseja, o que sonha. E estar em ambientes que vão te proporcionar também esse impulsionamento. Perfeito. Agora voltando para nossa DR, né? Que a gente saiu. Foi uma volta essa DR. Mas foi bom a DR. Foi a DR meio estendida, né? Mas... Um conselho para quem está chegando em Portugal. Um conselho para quem está chegando em Portugal: estar nos ambientes certos, com as pessoas certas, né? Isso foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui, que foi investir em eventos presenciais, networking, em networking. Cara, essa história de eu ter chego aqui em março, fui num evento que aconteceu 2 meses depois. Foi um dos meus primeiros eventos aqui em Portugal. Gastei 500 euros. Naquela altura, 500 euros era muito dinheiro para mim, porque eu ganhava em real ainda, né? E aí eu fui lá, investi em 500 euros. Quantas pessoas olhariam para aquilo e falariam: Pouca. é caro, entendeu? Não vou. E 1 ano depois eu estava palestrando no palco desse evento. Então, assim, aquele evento ali foi Floresça Sua Marca, da Jennifer Aguiar, que é uma profissional aqui, micropigmentadora da área da estética, e minha amiga, inclusive, hoje em dia. Mas se eu não tivesse me colocado nesses lugares, conhecido pessoas, né, mostrado o meu trabalho, o meu potencial, porque eu cheguei aqui também querendo servir, querendo mostrar para as pessoas quem eu era, o que eu podia fazer, o que eu poderia agregar. Não sendo uma pessoa que se aproveita de outras, sabe? Para subir na vida, né? para Sim, sugar. sim. Eu nunca fui essa pessoa. Mas eu sempre fui a pessoa de servir. Então, eu quero te mostrar como eu posso te ajudar. Né? Como o meu conhecimento, como a minha experiência pode te ajudar. Então, esteja nos ambientes certos, com as pessoas certas. Eu falo sempre que para uma pessoa ter sucesso na vida, ela precisa de 3 coisas. Que é investir, seja o que for. Seja num evento, seja em conhecimento, seja em si mesma. Ter pessoas, sejam para te ajudar no teu trabalho, né? Construir uma equipe, sejam pessoas que vão, de alguma forma, te apoiar, te impulsionar e executar. Se essa pessoa tiver as 3 coisas, você pode ter certeza que ela vai ter sucesso pessoal e profissional. Então, eu foco muito nisso. Perfeito. Obrigada. Maravilhosa. Que bom. Nós Obrigada a estamos muito vocês. felizes de ver Amei você. conhecer vocês. Ai, presentinho do Pode Migrar pra você. Oba! Obrigada. Amei. Ai, ó, muito feliz. Gostei muito de conhecer mais, né? Eu tava ali acompanhando Amei, no Instagram. meninas. Foi Delícia. uma amiga que indicou você pra Que gente legal. entrevistar.
Que legal. E adoramos te conhecer, Que saber a sua bom, história foi de um prazer. vida, assim, nossa, você viveu 1000 coisas já pra quem só tem Gente, 28 e eu tô bem anos. assim, ai meu Deus, calma. Não, a gente tem que se conhecer mais. Vamos marcar outras coisas pra com gente. certeza. Mas é bem Conversar. legal. Parabéns pelo sucesso. Obrigada. Que continue mais, continue com Obrigada. seu foco. Muito Tá? obrigada. E que você continue também ajudando muitas pessoas, né? Obrigada, amém. Eu tô aqui pra isso. Eu vim por um propósito, né? Ninguém veio a passeio. E vocês também, parabéns pelo projeto, pelo Pode Migrar. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que o Pode Migrar ele tem um potencial muito grande aqui no mercado português. Nós somos colegas, né? De Somos, projeto. Exato. E eu falo que não existe, assim, concorrência direta, né? Sim. Cada um tem o seu diferencial, o seu exato. trabalho. Eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Tenho certeza que vai ser sucesso. Ai, obrigada. Obrigada, viu? Gente, então é isso. Muito obrigada por esse episódio. Encaminha esse vídeo para uma pessoa que tá querendo empreender, que precisa de Exato. dicas. Ou para uma pessoa que você vê, ah, aquele ali, que ele quer viajar. Ele fala que ele vai crescer, ele fala que ele vai ser rico. Então manda para ele que ele vai ser rico. Entendeu? Ele já tem o É desejo isso aí. dentro dele. É isso aí. Então envia para ele já ficar assim. E também vai atrás, tá? Porque todo mundo pode mudar a sua realidade, Total. ter outros acessos. Isso basta querer e Sim. trabalhar, né? Exatamente. Todos somos capazes. E não dá pra falar, esquecer, pra se inscrever no nosso canal. Não esquece, Isso aí. porque eu esqueci de falar. então. Exatamente, Fala, amiga. Marina, fala Gente, você. se inscrevem lá no nosso canal. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify. Pode migrar. É tudo perfeito. Todos os vídeos, tá tudo lá. É só ir lá, clicar, a gente seguir. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Tchau. viu? Tchau, tchau.